A paz do Senhor, querido aluno do curso de formação de discipuladores, nós estamos felizes por estarmos de volta aqui com vocês, num momento mais descontraído, buscando uma reflexão prática, dessa feita com o nosso professor Genival Felipe, um membro integrante da DEMID Farol. Desde quando nós começamos lá em 2016, o Felipe ele se juntou à equipe de coordenação de gestão do DEMID Farol, participando desde o primeiro momento de sensibilização e treinamento na área do discipulado, integração, seminários, estudo de livros. Então, toda a construção desse processo, o Felipe, juntamente com outros irmãos que o senhor trouxe, alguns já saíram do estado de Alagoas por uma questão profissional, já não estão mais entre nós, mas o Felipe tem estado desde o início junto, e nós ficamos felizes com a participação dele, um homem de Deus que tem dado um excelente testemunho na congregação do Farol e tem nos ajudado ali no DEMID Farol. E o Felipe ministrou o encontro de número 6, que é os passos de um discípulo. Um encontro importantíssimo quando falamos de discipulado. Temos que ter esse desafio, tanto em nossa vida como discípulo de Jesus, em termos a prática do devocional diário, como na intenção de influenciarmos nossos alunos, que é um capítulo que inclusive será o capítulo 8 do livro, será um capítulo exclusivo sobre isso. Então, esse assunto ganha muita relevância quando falamos de discipulado, tanto no desafio do discipulador viver cada vez mais as disciplinas espirituais, como no desafio de influenciarmos os alunos. Na aula do professor Felipe, ele apresentou algumas instruções práticas do devocional diário, que é exatamente o item de número 2 do livro, página 92, 93, e nós vimos nessas instruções que o devocional diário ele não pode ser um momento improvisado, ele tem que ser um momento planejado. E o professor Felipe apresentou muito bem algumas instruções práticas, e nós queremos pegar agora a experiência do nosso palestrante no que tange a prática do devocional diário. Em meio às suas atividades, à sua profissão, suas demandas familiares, todos nós temos pressões familiares e profissionais, assim como Marta andava de um lado e para o outro. Nós temos que aprender a direcionar o nosso tempo para buscarmos um momento a sós com Deus. Como tem sido, Felipe? Nessa sua saudação inicial, nesse momento, compartilhe um pouco como tem sido esse desafio do devocional diário em meio às suas atividades. A paz do Senhor, presbítero Tiago Cavalcante. Para mim é uma honra, satisfação imensa, uma alegria poder voltar aqui para compartilhar com vocês, agora de forma mais distraída, mais prática, né? Mais confortável, podemos dizer assim, porque para mim foi um desafio, né? Muito grande, quando o Espírito Santo, usando o nosso coordenador, nos fez esse convite para fazer parte da formação dessa terceira edição do curso de formação de discipuladores. E só complementando a minha alegria, eu estava no hospital com a minha filha quando recebi uma mensagem pelo WhatsApp do nosso coordenador, me fazendo um convite para participar no ano 2016 dessa equipe. E até então eu era de casa para a igreja, na escola dominical pela manhã, voltava para casa, à noite vinha para os cultos, e na terça-feira vinha para o culto de doutrina, sexta-feira também, e para mim estava tudo muito certo, eu estava bem com a minha família, com meus filhos. Mas ali, quando nós começamos a fazer parte dos desafios, das instruções, da leitura de livros, aí foi quando nós entendemos que as coisas não eram bem como nós imaginávamos. Apesar das minhas muitas ocupações, eu sou profissional na área de seguros, eu sou corretor de seguros, e
eu tenho assim uma carga horária bem puxada, né? Eu, eu começo muito cedo o meu trabalho e não tenho hora para terminar, e fico até à disposição, com o telefone ligado 24 horas, para atender as ocorrências, mas eu entendi, apesar com o passar do tempo, com as instruções, que eu precisava separar um momento a sós com Deus. Presbítero Tiago, eu fui impactado com isso, porque eu não tinha essa prática. Eu estava só achando que na igreja era suficiente, os cultos. E aí, quando eu me dei conta que faltava muita coisa, eu estava precisando realmente me encontrar, estava precisando realmente ter essa intimidade, esse relacionamento a sós com o Espírito Santo, com o nosso Senhor. Nós começamos a colocar em prática, e hoje, pela misericórdia do Senhor, apesar dos muitos compromissos, mas nós reservamos diariamente um momento a sós com Deus, eu e minha esposa, enquanto nossos filhos estão dormindo pela manhã, às vezes após deixá-los na escola, nós nos reunimos conforme Jesus nos ensinou, através do evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 6, e quando for orar, eles entram no seu quarto, nos seus aposentos, e ora ao Senhor que está em secreto e oculto, e Ele que está em secreto e oculto nos responderá e nos recompensará publicamente. Então, assim, nós temos, pela misericórdia, essa prática, hoje, diária, e quando, por alguma circunstância, nós não fazemos de forma como nós esperamos, em média de 60, 90 minutos, diariamente, nós assim compensamos em um feriado, em outro dia, para compensarmos aquele dia que nós faltamos para concluir aquele momento. E isso, o presbítero Tiago, tem nos enriquecido muito, né? Nós temos tido várias experiências, nós temos tido várias, assim, alcançado pela graça de Deus, com a prática das disciplinas espirituais aos pés do Senhor, com a prática do jejum, com a prática da meditação, da leitura, que o Senhor mesmo nos ensinou a usarmos a Escritura para orarmos, usarmos os louvores para orarmos, e nós hoje temos praticado dessa forma mesmo, e o Senhor tem nos dado muita graça por isso. Que bênção de Deus, Felipe. A gente percebe que como a nossa vida ela passa a desenvolver de uma forma mais fácil o nosso dia, quando a gente tem a graça, tem a felicidade de, no início do dia, preferencialmente ali pela manhã, a gente encontra tempo para estar aos pés do Senhor. Por mais corrido que possa ser a agenda do nosso dia, que possamos seguir o exemplo do nosso mestre, quando a Bíblia diz que ainda escuro, Jesus iniciava seu período a sós com Deus e se antecipava todas as demandas que iria ter naquele dia, acordando um pouquinho mais cedo. E quase sempre nossa batalha pelo devocional, ela é perdida exatamente na noite anterior. Se a gente quer ter esse momento no início da manhã com o Senhor, se a gente não tem a zeladoria do nosso tempo na noite anterior, a gente já começa perdendo já na forma como administramos o dia anterior, né? E no livro a gente faz o comentário que, quando a gente, e você também falou na aula, quando a gente não tem a oportunidade da gente ter um aprofundamento durante a semana devido à correria, que a gente procure fazer nem que seja ali 15, 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, o que for possível, mas ter um momento de intimidade com Deus e buscar num período do feriado, do sábado ou domingo, um momento de buscar maior profundidade, onde a gente vai ter um momento de oportunidade de jejuar e consagrarmos ao Senhor, cantarmos uma quantidade maior de louvores, meditarmos na palavra de Deus num tempo maior, ler livros que tragam edificação da nossa vida, traga um aprofundamento de alguma área que o Espírito Santo esteja sensibilizando. Então, extremamente importante. Além do desafio da nossa vida como chefes de família, na gestão dos nossos filhos e na gestão das nossas profissões, o Felipe, corretor de seguros, eu, funcionário público, né?
Então, temos as nossas atividades com a igreja, temos as nossas atividades no departamento que servimos ao Senhor, e temos as nossas demandas e atividades familiares e profissionais. Mas, além desse desafio, está presente também o perigo das distrações. Porque, às vezes, a gente alega que não tem tempo para termos um devocional diário mais profundo com o Senhor. Mas se a gente for pôr na balança, Felipe, a gente gasta muito tempo ali com redes sociais, séries, jogos, filmes, celulares. E quando a gente vê como essas distrações têm marcado o nosso tempo, como o vídeo que o senhor utilizou, vídeo de sensibilização na aula, aquele vídeo foi muito impactante. Muito forte. Acredito que deve ter chacoalhado todos os nossos alunos acerca de como temos administrado nossas vidas. E eu queria te ouvir, Felipe, acerca justamente nessa luta da implantação do devocional diário, como foi lidar com eventuais perdas de tempo com essas distrações, tal qual nos alertou aquele vídeo. Como foi essa sua trajetória de se envolver, perder tempo com distrações e de perceber essa perda e de renunciar a tudo isso em prol de ter uma consagração maior ao Senhor. Você tem alguma experiência a compartilhar nessa questão? Muito bem, presbítero Tiago. Nós aprendemos que a maior prova de que esse tempo é necessário, aliás, a maior prova que nós temos esse tempo, que esse tempo está dentro das 24 horas que todos nós temos, é o momento que nós passamos, como o senhor falou, nas distrações sociais. Então, se nós não tivermos essa diligência, esse cuidado, nós percebemos que passamos, em média, por dia, uns mais e outros menos, mas 60 a 90 ou até mesmo 120 minutos nas redes sociais, nos noticiários, em toda essa forma aí de distração, como foi bem colocada no vídeo. Mas o que nos levou a esse momento, a praticarmos, presbítero Tiago, foi vendo a necessidade de formarmos o próprio caráter de Cristo em nós, né? Porque, como somos seres humanos, nós temos situações que nós nos encontramos um pouco vulnerável. E para isso, como nós falamos na aula, no curso, na administração da aula, que a oração não é algo só onde peticionamos a Deus, mas é algo onde o Senhor usa para a formação do nosso próprio caráter, para formar em nós o caráter de Cristo. Então, em meio a toda essa como você muito bem colocou, o senhor muito bem colocou, hoje eu sou casado, hoje eu tenho 2 filhos, um de 12 anos, e um de 14 anos e um de 9 anos, e uma de 9 anos, e temos inúmeros compromissos, tanto profissionais, como professor da escola bíblica, temos que preparar a aula durante a semana para ministrarmos na EBD, temos os livros que você nos orienta a adquirirmos e lermos, mas com tudo isso, nós não abrimos mão, não podemos abrir mão, porque trata-se de um alimento espiritual, trata-se de nutrientes do Senhor para nossas vidas. É como nós muito bem colocamos, que se nós não comermos verdura, nós teremos uma falta de nutriente no nosso corpo, e como a proteína e como outros alimentos que se faz, né, necessário. E quando nós fazemos uma relação com os atletas olímpicos, aí é que nós vemos a necessidade mesmo de intensificarmos cada dia mais esse momento a sós com o Senhor. Então, foi essas pedagogias que o Senhor mesmo, usado pelo Espírito Santo, nos ensinou, e nós hoje, pela misericórdia do Senhor, apesar de todos esses compromissos, inúmeros compromissos, mas temos praticado diariamente e o Senhor tem sido glorificado nesse momento. Amém. Felipe, eu lembro do primeiro curso de formação discipulador em 2018. Após o curso,
você deu testemunho lá na série Farol sobre como sua vida foi impactada no curso de formação lá em 2018. E eu lembro que você citou que constatou quanto tempo você estava perdendo, né? O testemunho, inclusive, está no site Discipulado Alagoas, se você quiser depois ver, você vai encontrar lá na parte da formação do discipulador, tem lá uma parte de testemunhos de pessoas que passaram pela formação, e você citou como que que na época era chamada do pilar da formação, o pilar do devocional diário impactou sua vida, impactou a vida da sua esposa, e como que você teve que rever há quanto tempo você estava perdendo com assistindo as séries da Netflix, né? O que você pode falar sobre esse aspecto? Presbítero Tiago Cavalcante, isso para mim foi um impacto muito grande, né? No primeiro curso de formação aplicado pelo Senhor para nossas vidas, eu fui muito impactado, porque eu não, apesar de eu ser leitor da Bíblia quase que diária, mas eu não tinha alcançado ainda esse mandamento do Senhor. Eu não tinha ainda me deparado de forma assim bem clara, como está escrito lá em Mateus 28, né? No ídolo do Senhor, né? E outras coisas assim que nós nos deparamos, que eu fui muito impactado, mas muito impactado mesmo. Como eu falei anteriormente, eu tinha uma vida assim, como que raquita, era da igreja para casa, e assistindo as séries, assistindo os filmes, e não sabia de fato a perda de tempo que nós estávamos tendo. E aí depois que eu me deparei com uma citação de Martinho Lutero, que ele disse que andava tão ocupado, mas andava tão sobrecarregado, que só orava 5 horas por dia. Aí depois que eu comecei, presbítero Tiago, me deparar com esses escritos, aí foi que quando nós sentimos a necessidade realmente de estarmos diariamente aos pés do Senhor. Amém. E isso, só para ficar claro para os nossos alunos, não quer dizer que a gente está fazendo apologia para que a gente não assista mais um filme, não faça mais uma programação de entretenimento. O objetivo dessa aula não é esse, irmãos. O objetivo é a gente ter o compromisso e o comprometimento do devocional diário, conduzir isso como a prioridade do nosso desafio, da nossa meta de desenvolvimento pessoal, e saber que sim, durante a semana pode haver um momento que você assiste um filme com sua família, coma uma bacia de pipoca, tenha um momento de entretenimento com seus filhos, com sua esposa. Isso é extremamente importante, mas não podemos perder o foco, não podemos deixar essa expectativa de um entretenimento ganhar um volume tão grande na nossa vida ao ponto de sufocar o nosso compromisso do devocional diário com o Senhor, né? Outra questão prática, Felipe, que eu gostaria de destacar, já uma experiência minha, que no início da minha vida de oração, muitas vezes eu queria orar mais, mas faltavam palavras, porque eu aprendi que a oração é um momento da gente agradecer e peticionar. Então a gente se aproximava do Senhor em oração e falávamos: Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pela comida, pela casa, pelo emprego, pelo estudo. Eu quero te apresentar essa dificuldade, essa preocupação. Quero te pedir para que o Senhor age na vida de fulano, de cicrano, abençoe a igreja nesse sentido. Em nome de Jesus, amém. Então, a minha oração é, como a maioria de nós, quando a gente tem a compreensão que a oração seja apenas um momento de agradecer e de peticionar, ela acaba sendo uma oração de poucas palavras. Porque o próprio Jesus disse que a gente não deve se aproximar para ficar repetindo como os pagãos que pensam que pelo muito repetir a sua oração será ouvida. Deus conhece a nossa oração antes mesmo de chegar na nossa boca. Mas quando a gente começa a entender o nosso momento devocional como o nosso momento de intimidade com Deus, o momento que a gente fecha a porta e diz assim: eu vou ter um momento de crescimento pessoal, de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com a palavra de Deus, um momento de louvar a Deus,
o momento de ministrar aquela palavra, aquela reflexão, aquela meditação ao meu coração, o momento de ministrar a letra daquele louvor ao meu coração, o momento de ouvir Deus falar, como o pastor Joari Carlesso, na sua aula, nos instruiu muito bem acerca dessa percepção de sempre buscarmos a voz, o direcionamento de Deus. Então, o nosso momento devocional começa a ganhar uma outra conotação. Não é apenas um momento de agradecer e de peticionar. É um momento em que eu vou ler a palavra, eu vou meditar naquela palavra, eu vou introjetar aquele aprendizado ao meu coração, eu vou ministrar ao meu coração. Então, o momento devocional, a gente, quando muda essa mentalidade, muda essa chave, entende o momento devocional como um momento de intimidade, de comunhão com Deus e com a palavra de Deus, um momento de reformatar, assim como a gente formata o computador, o momento devocional é o momento da gente reformatar o nosso coração. Como um salmista no Salmo 103, começa a se lembrar dos benefícios do Senhor e começa a ministrar aqueles benefícios do Senhor para a sua alma. E diz: bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ver como que o tempo é curto para a gente poder desenvolver todas essas ferramentas da meditação, da leitura, da memorização, da oração. Tudo isso a gente vai também ter a oportunidade de trabalhar mais no nosso próximo encontro.